Olá, Marcelo Pieruzzi, do Grupo Steel Corp. Sou presidente da Steel Bank. Estamos aqui na Steel Talk para entrevistar o nosso amigo e cliente Biagio, da Novatec Solutec. Cara, muito obrigado pela presença, Biagio. Aí eu queria começar batendo um papo com você. O porquê de Manaus, né? Porque assim, é longe. Marcelo, essa é uma pergunta que me fazem bastante, né? Vários amigos meus trabalhando no mercado desde 2009 e fiz grandes parceiros, grandes sócios lá, né? Tem alguns negócios ainda. E todos eles, quando eu volto ao Rio de Janeiro, fazem a pergunta, cara, tu foi para Manaus em 2019 e por que Manaus? A gente achou que você ia para Manaus e ia, fazer algum projeto, ia voltar e você ficou. Cara, Manaus para mim é uma coisa que não estava no meu radar. Se você perguntasse assim, escolhe aí 2 lugares no Brasil que você tem certeza que você não vai nunca morar e me mapeasse o Brasil ali, eu olhasse para o Amazonas e Manaus. diria, Amazonas, não vou. Uhum. Né? Tive uma experiência muito ruim no Amazonas com a minha mãe, quando eu tinha 12 anos, fui lá para a Zona Franca comprar. Minha mãe queria viajar, era da Receita, queria comprar videocassete, um vídeo para ela, conhecer Manaus comigo e tal. A gente foi até lesado no mercado, que a gente comprou o videocassete e levou para casa tijolo. Chegamos no Rio de Janeiro, abrimos a mala, a embalagem, tinha 2 videocassetes, um da minha tia. Essa eu não sabia, você nunca me falou. Tinha tijolo. Então, aquilo ali me traumatizou, porque era o vídeo que a gente ia ter na época, enfim. Inclusive, incentivo fiscal é violento lá, né? Assim, Mas é um incentivo diferente do que era antigamente. Antigamente, eles tinham pessoas, indústrias que importavam com incentivo e vendiam com incentivo. Hoje em dia, existe importação e a venda, porém, através de projetos. Você tem que aprovar projetos para a tua empresa, justificando para governo do estado, governo federal, para você ter os incentivos eles, PIS, COFINS, IPI, ICM, e você tem que justificar através de projetos. E você tem que cumprir, você é fiscalizado, auditado, e você tem as demandas ali anuais que você tem que informar, tudo isso. Você é controlado realmente para poder ver se você está mantendo o teu planejamento do projeto, que é o PPB. E aí eu fui para 2019, um projeto de reciclagem de uma resina da Samsung, e deu errado esse projeto, porque deu certo até um certo momento, mas o cheiro da resina não saía. E a gente, mesmo tendo um volume muito grande e com uma margem altíssima, porque aquele produto ali era para incineração, então a Samsung ela gastava para poder incinerar. E o projeto foi de pegar essa resina através de uma empresa que retirava da Samsung, em vez de ela gastar para incinerar, ela nos entregaria esse material para que fosse feita a reciclagem deles. Reciclamos, compramos equipamentos, mas não deu certo. E eu, nesse inteirinho ali, eu já estava estudando a Zona Franca, entendendo como é que funcionava a Zona Franca, já que eu estava ali já, né, longe de casa, e vi as possibilidades todas de retorno por causa dos incentivos tributários. E começamos na parte de extrusão de resina plástica também, não do poliéster, mas de outros produtos como polipropileno, poliestireno, ABS, policarbonato. A gente começou a fazer essa captação das indústrias. vocês captam sucata, A sucata são faz a peças. extrusão e Isso. gera o grão, que é do Isso. material, que é o Para plástico, poder né? voltar novamente para ser injetado no outro modelo, né? Inclusive um apelo ESG violento, porque é Bacana. muito bom, né? Igual nós aqui, quer dizer, na construção a seco também. O apelo ESG, menos consumo de água, menos resíduo de construção civil comum, normal, então muito interessante. Então aí você capta o plástico local, basicamente, né? E transforma ele em material para dando vida um novo. novamente para que fosse feita uma nova cadeia de injeção. É. Eu visualizo que o governo, o Brasil é um país muito novo, né? Então, mesmo um país muito acelerado, o mundo muito acelerado, eu acho que o Brasil ainda tende a olhar mais com bons olhos para a parte de reutilização da matéria-prima, porque se a matéria-prima não for reutilizada, ela tem que ser descartada e muitas vezes da forma errada, vai para os igarapés, para os rios, para os mares. Descansa de ver reportagens aí do Geographic, que a gente vê plástico do oceano todo, no Pacífico, no Atlântico, a gente vê animais morrendo, engolindo plástico. Então, tudo isso eu acho que é um processo que tem que ser evoluído muito no país, com incentivos tributários, independente de estar numa zona franca. Eu acho que tem que Federal, haver, governamental, local, em todos os estados, prefeitura. deveriam ter o governo federal vindo de cima para baixo ali, incentivando os estados que incentivassem as prefeituras, os municípios, para que pudesse ser feito esse trabalho de transformação, não só do plástico, mas de todo, papel, plástico, ferro, alumínio, né? Porque eu acho que isso aí é a única forma de não contaminar e não implodir o mundo, o planeta, hoje ele precisa disso. Por que tirar da árvore se você pode ter a celulose através de uma reciclagem?
Perfeito. Então, tipo assim, isso aí é uma coisa que tem que ser, eu acho que Melhor explorada. tá indo para isso, né? A gente não pode dizer que não tá indo para Ainda isso. mais em Manaus, né? Porque aí nós temos o estado de Amazonas, e esse apelo eu acho que é muito mais forte para o Brasil, né? Como um todo. O mundo olha O muito pra mundo, gente, né? mundo olha Gente, muito. que eu me Perfeito. considero hoje É. um amazonense, né? Minha carteira de habilitação Manauara. já é uma Manauara, a carteira de habilitação já é do Amazonas. O mundo olha muito para o Amazonas, né? Agora mesmo teve o Lula falando sobre o Amazonas lá fora. Todo mundo olha porque sabe que é o pulmão mesmo, e quanto mais desmata, menos árvore, menos oxigênio, e isso é o contramão do bom senso e do que o mundo precisa. Mas eu acho que bacana a ideia de vocês de fazer também uma construção mais limpa. O tijolo, segmento, ele, tipo assim, é uma construção limpa. Foi bacana. Eu tive essa oportunidade em Manaus, conheci vocês, né? A gente se conheceu indicado novamente por um amigo em É comum, verdade. né? E aí a gente percebe que no local, quer dizer, tem pouquíssimos players no segmento financeiro, o FDIC, securitizadora, banco, tem um banco forte que é o Banco de Manaus, mas efetivamente não ajuda os empresários locais, né? Pequenas e médias empresas ali, estão falando até um faturamento de 8 milhões, média mês. Eu não sei, pelas visitas que a gente já fez, local, a gente percebe que não tem essa retaguarda, né? Não tem quem confie na operação. Quer dizer, os bancos, eles recolhem crédito quando a empresa passa por uma dificuldade. Muitas vezes está passando a dificuldade, é nesse momento que os bancos têm que entrar, a FDIC, entender um pouco da operação, né? E ajudar o empresário. Óbvio, com garantias, né? Mas eu acho que falta um pouco isso dos bancos, das FDICs, né? Nós temos um grupo de FDICs aqui e eu notei que pouquíssimos players. Um me chamou no WhatsApp dizendo que operava local e tinha uma operação. Então eu acho que falta um pouco isso, né? Assim, esse apoio financeiro no momento de crescimento. Então, igual vocês, a gente percebe que em uma visita local que nós fizemos, vocês estavam prontos para crescer, que é isso que está acontecendo hoje. Acho que a gente se conheceu faz um ano e meio. A gente apostou na operação, apostamos no negócio, né? Óbvio, cobrando ali as taxas do negócio. Mas, e hoje a gente vê uma fábrica bem montada, bem estruturada. Depois, talvez a gente até divulgue um vídeo da fábrica bem montada e faturando bem e recuperando todo esse recurso colocado ali dentro. Então, foi bem empenhado, né? Então, eu percebo que local não tem esse tipo de ajuda, né? Por coincidência, até vi ontem uma reportagem falando sobre a quantidade de empresas no Brasil que morrem no primeiro ano. Não existe um acompanhamento. Eu acho que abrir um CNPJ é muito fácil. Você vai lá, abre um CNPJ, abre uma empresa, é muito fácil de abrir hoje. Agora, você manter essa empresa é outra pegada, é outra coisa. A gente não vê um acompanhamento, a gente não vê uma facilidade do governo em assessorar, né? Porque uma coisa, não é o caso que eu estou falando, que nunca fui fiscalizado, mas uma fiscalização seria, talvez uma prévia, seria para poder orientar o empresário como não errar, né? Tivesse uma ouvidoria Uma para lição de casa ali da exatamente, servir, tipo assim, o cara tem um tino empreendedor, ele quer ser empresário, só que falta para ele o conhecimento para ele se tornar um empresário. Existem os Senais, os Sebrais, existem os órgãos aí que ajudam, mas eu acho que poderia ser uma coisa mais ativa para que a punição não viesse através de multas astronômicas, porque a gente sabe que se o cara não pagou o imposto é porque ele não conseguiu pagar, ou porque ele teve uma má gestão gestão, uma controle e que aí não. vem uma multa de 100%, 50%, 75%, aí vem uma multa muito alta, né? E os juros do Brasil federal não condiz nunca com os juros que ele é dado como Selic e tal. Então, isso aí só afunda mais o empresário. Como eu te falei, Marcelo, eu sou muito fã do nosso país, né? Eu acho que o país é um país que é muito bom para se crescer. O Amazonas é um lugar que, Grandes pô, oportunidades. muitas oportunidades. Se você for sério no teu segmento, você vai ter o reconhecimento, né? A seriedade e o conhecimento do que você está fazendo te leva ao sucesso, né? A persistência te leva ao sucesso. No meu filho uma vez falou uma coisa, ele pegou um texto e botou para mim e eu copiei esse texto no meu WhatsApp que diz: cara, você só vai ter um dia de sorte se você sair e tentar todos os dias. Porque se você não tentar todos os dias, você vai perder o dia de sorte.
né? Isso é verdade. Você tem que estar sempre ali, diariamente, levantar e fazer a mesma coisa sempre o melhor possível para poder alcançar o teu objetivo. Eu queria falar do Felipe. O Felipe, ele, acho que é importante a gente colocar aqui. Era para ele estar presente, teve um problema, acabou não conseguindo, mas é um rapaz conduzindo a operação de uma forma brilhante, envolvido com o negócio. Ele extremamente esforçado, empenhado, dá o sangue pela operação, a gente percebe isso, né? Então essa vontade é muito importante também para o empresariado como um todo, né? Ele sente as dores do negócio quando acontece algo, eu percebo isso, ele me liga e a gente fala, então, e tudo que a gente acaba transmitindo de conhecimento, né? Da nossa bagagem, você tem a tua, eu tenho a minha, a minha mais, obviamente, no segmento bancário, de negócios e dono de FDIC que somos hoje. Então a gente percebe que ele absorve isso muito bem e tenta colocar em prática, né? Então eu queria deixar um abraço pro teu filho, ele não pôde estar presente, mas Meu filho é meu orgulho, cara. Eu tenho ele ali como. Não que minha filha não seja também, né? Porque se ela ver essa reportagem, ela vai falar, pô, pai, eu não sou, não. É que meu filho realmente ele comprou essa briga comigo, essa batalha comigo, não é briga, de empreender num outro estado, né? Um garoto criado na Barra da Tijuca, com outra pegada surfista, de repente ele foi para dentro de um estado que não tinha praia, longe dos amigos, e vestiu a camisa, pô, pilota aquilo ali, que nem o Senna dizia que pilotava na ponta dos dedos do carro no dia de chuva. Ele realmente pilota aquilo ali, vive aquilo, né? É totalmente merecedor do que ele hoje vai ter de retorno do retorno. trabalho. Pô, eu sou muito feliz de estar lá dele, porque só estou onde eu estou por causa dele. Que legal. Isso é maravilhoso, né? Ainda mais trabalhar com filho. E a gente percebe o crescimento da indústria com o empenho da Steel Bank, da forma que nós conseguimos ali ajudá-lo, o desenvolvimento. Então, de novo, assim, o dinheiro bem empenhado, né, direcionado, a fábrica bem montada, agora você vai crescer, vai ter um segundo galpão com mais 20 novos equipamentos, trabalhando com Samsung, Angstrom, trabalhando com grandes players no Onde eu vejo local, lá. mundial. Vocês têm um futuro brilhante, um futuro é, legal assim que a gente vai acabar acompanhando, porque hoje em dia a gente já virou amigo, né? Então, e essa troca de ideia, troca de informação, aquilo que eu sou melhor a gente coloca na operação. É óbvio, a gente tem as dificuldades todas do dia como a gente passa, mas eu acho que isso acaba faltando um pouquinho dentro do nosso segmento, eu digo do meu. Eu gosto da visita em loco, eu gosto de olhar no olho do cliente, ver quem está do outro lado sentado na cadeira, se a pessoa é correta, honesta, do bem, que é apenas benefício próprio ou benefício à empresa, né? Então, porque se a empresa vai bem, o CPF vai bem, né? Na minha cabeça é essa. Da mesma forma, às vezes o pequeno e médio empresário, ele mistura um pouquinho as contas, né? A conta pessoal com a conta da empresa. E às vezes não dá um pouco conta de tudo isso. Mas eu compactuo contigo que esse empenho, dedicação, trabalho focado, ele surte efeito, né? E você está colhendo frutos dessa plantação que você fez lá em 2019, né? Eu não 2019. lembrava nem que era 2019. Você vê, 5 anos depois já está colhendo frutos. 2019 a gente iniciou um trabalho de extrusão e em 2023 um trabalho de injeção. São Perfeito. coisas distintas, né? Você A sabe que extrusão pega matéria-prima, matéria-prima, reutiliza ela, recicla para poder ser reutilizada. faz o grão, faz a revenda. Depende. Pronto, esse é um negócio. E o segundo É a é a injeção. Que injeção. já recebe a matéria-prima das indústrias já, da Samsung e outros, e a gente fabrica, através dos moldes deles, fabrica as peças que são televisores e outras linhas aí que eles fabricam também. Mas, pô, a Steel veio numa hora muito bacana, entendeu? Chegou a sinergia que a gente teve com essa gente muito boa. Verdade. Bom olhar nos olhos e entender o propósito de quem está chegando e de quem você está encontrando também, né? E, pô, isso aí, hoje a gente pensa até em outros negócios, a gente estava conversando ainda há pouco aí sobre outra parceria, é bacana, né? Quero você como parceiro comercial aí, que você tem uma pegada boa, Vai ter, vai ter. né? A turma está Isso crescendo aí, tá... acho que é importante. Eu tenho alguns clientes que nós atendemos que os empresários querem falar diretamente conosco, né? Assim, não sei, talvez se sinta mais seguro em bater esse papo conosco mesmo. E assim, a Steel ela tem feito alguns trabalhos diferentes, inclusive para o grupo Steel Corp. Nós temos um produto agora chamado Steel Antecipa.
todos os fornecedores do grupo Steel Corp seriam pagos no prazo. A gente faz um pagamento à vista, então toda compra a prazo a gente acaba antecipando. Óbvio, cobra um juros, spread ali da operação, e aquele fornecedor ele recebe à vista. Então isso a gente quer divulgar um pouquinho e dizer que é muito provável que, por exemplo, Novatec, Solutec vai ter um produto desse, nós bancando esse pagamento à vista ao teu fornecedor. Então você negocia um prazo, eu vou pagar à vista e a gente ganha spread da operação, né? Tudo é negociado, então pode negociar uma comissão, da forma que a gente vier a tratar a operação. E esse produto foi recém-lançado, ele tem 20 dias aqui no grupo Steel Corp. Steel Corp, Tecnoframe e as demais empresas do grupo, serão amparadas por essa linha, né? A gente também recentemente lançou nosso fundo, é a primeira FDIC no segmento de construção a seco. Eu vou falar isso porque realmente é o primeiro CNPJ, a gente buscou, não tinha uma empresa específica, um CNPJ, uma FDIC, uma securitizadora no segmento, que vai crescer demais, está crescendo muito, né? Então a gente percebe que é um caminho sem volta, né? Então esse que nós estamos trilhando. E a gente quer abrir esse produto para os nossos clientes, para a nossa base de clientes, né? Temos uma carteira já efetiva, estava olhando o mapa do Brasil dos sacados, a gente já marcou todos os estados. Todos os estados hoje já recebem boletos como sacado para efetuar o pagamento da Steel Bank ali. Então isso está deixando a gente bastante feliz com a operação, né? Um trabalho sério, correto, tudo que é negociado é feito, tá ali no papel, eu acho que é isso que tem que seguir, né? A partir desse ano que vem agora, eu vou também entrar nesse segmento para poder já começar a ofertar dentro do que eu enxerguei de necessidade em 2023, eu vou começar a ofertar para os empresários da região, né? E aí você quer fazer com que eles também cresçam da mesma forma que nós ajudamos E aí, em vez de eu ser de um lado da moeda, eu já passar a ser o outro lado da moeda, que seria o lado que ia junto contigo, já fazendo esse trabalho de captação. Divulgação local. Ajudando, fomentando os empresários, que hoje o problema do empresário hoje no Brasil é que, essa é a minha leitura, o cara tem um faturamento ali, vamos botar ali de 3 milhões, aquele amigo nosso, aquele amigo que eu te apresentei lá. E aí ele tem o banco, para ele chegar hoje nesse cliente e entender a necessidade dele, já começa com o banco pouco visita. Eu fui cliente de um banco grande, e esse banco nunca me visitou, nunca me enxergou, né? E acabou que esse amigo deve viver a mesma coisa. Então, para fomentar o negócio dele, precisaria de alguém chegando ali e falando, olha, deixa eu pegar o teu... Entender a operação, montar um BP, enxergar o negócio, o que dá de resultado, qual o prazo, se colocar dinheiro, o que vira aquilo ali dentro da companhia, organizar as contas, né? É importante isso. A gente percebe essa dificuldade, Piaggio. Nós trabalhamos, o nosso perfil é pequenas e médias empresas com faturamento até 9 milhões, faturamento mês. Então, estamos falando ali no máximo até 120 milhões ano, porque a gente percebe que esse nicho aqui tem essa dificuldade. Quer dizer, acontece por qualquer coisa, algum problema, não sei, algum problema fiscal, os bancos tiram realmente o crédito, não visitam mais. Quer dizer, e acaba gerando uma dificuldade muito maior na carteira dele. Muitas vezes esse empresariado, ele tem pedido na mão, tem fábrica para entregar, não tem o dinheiro para negociar a matéria-prima. Para negociar a matéria-prima. Então, o nosso recurso até, ele vale para você começar a negociar à vista a matéria-prima, né? Nosso primeiro contato foi isso. Eu, você e teu filho, nós tratamos assim, ó, falou, ó, você vai passar a comprar tudo à vista. Então tá aqui um lote de dinheiro, compra à vista. Na compra à vista, no nosso entendimento, você tem 3, 4, 5%, dependendo da matéria-prima, e aí você consegue pagar esses juros adicional que você teria, que você vai ter na operação, com esse pagamento à vista da matéria-prima, né? Então a gente consegue fazer com que você rode o teu faturamento, rode as suas máquinas, atenda os seus pedidos e tenha resultado com a operação, né? Eu sempre falo que o banco ele vai ganhar dinheiro com a tua operação, né? Então existe aquele custo de oportunidade no negócio,
mas quem tem que ganhar mais dinheiro é o empresário. É você quem tem que colocar dinheiro no bolso com a nossa operação, né? E seja ela no investimento de longo prazo, de curto prazo, ou então somente para rodar, né? Eu me sinto mal quando eu chego numa empresa, o dono, o empresário, ele me apresenta pedido, fábrica, e ele não consegue rodar aquela operação, ele não consegue transformar aquilo num produto para vender, e ele tem pedido na mão para entregar. Então, eu acho que esse foco lá no, imagino no norte, que tem pouquíssimas FDICs rodando local, que entendam a operação, quer dizer, só tem banco. Olha a grande oportunidade que nós temos no segmento lá, com as empresas, né? Então, eu não tenho dúvida, assim, a gente já foi visitar, eu acho que umas 7, 8 vezes. Toda visita a gente enxerga novos negócios, novas operações. Conheci um empresário semana passada lá, possui 18 empresas diferentes. Já marcou uma nova reunião, queria te conhecer para saber o que é a nossa operação do lado empresário, não do lado banco, né? Falei, aí na próxima ida, certeza que você vai conhecer o empresário. Então, é isso, né? Cadê o governo? Cadê os bancos? Quer dizer, isso a gente sente essa dificuldade. Na verdade, o país é muito grande, ele não tem condição de enxergar na minha cabeça. Foi o que eu te falo, Itaú deve ter milhões de agências, o Bradesco também. Então. Eu já fui bancário quando eu tinha 19 anos, eu sei que é atrás de meta, e papel, tela, a pessoa só enxerga aquilo ali. Né? E numa outra época, mais rústico, né? Porque isso aí faz 30 e poucos anos. Mas hoje eu presumo que esteja pior ainda, porque como tem mais informação rápida na mão, as pessoas têm muito mais clientes para poder gerir. Pô, mas eu acho que a região do norte é uma região assim muito Promissora, né? carente, e por ser carente existe esse nicho aí de olhos que não são dados para empresários locais, né? Eu tenho um grande amigo, o professor Manuel Cardoso, e esse é uma pessoa que eu admiro muito, é professor da UFAM, ele é de inteligência artificial, né? Então, tudo que é voltado para segmento de injeção plástica, através de um programa chamado Injet, ele monitora e assessora o empresário a crescer. A mesma coisa que ele faz no programa do Injet, que é te dando informações para que você consiga monitorar as suas máquinas, você crescer, seria legal se tivesse, que eu tenho interesse agora, a partir do ano que vem, de me tornar uma pessoa que fomente também o investimento na região, que olhe o empresário da mesma forma que o Injet olha a máquina, que olhe a parte financeira dele e fale, pô, deixa eu ajudar. Ajudar como? Com todas as garantias, obviamente, mas ajudar a fomentar o negócio da região. Porque aquele negócio, o cara que ganha 3 milhões, 4, 5, fatura 3, 4 milhões por mês em qualquer hoje lugar no Brasil, a margem dele é uma margem que não foge muito dos parâmetros de outras empresas. Se ele trabalhar errado, aquela margem ali, ela vai queimando na carne. Vai. E você, às vezes, como você mesmo falou, o cara chega ali com um recurso para ele poder fomentar a compra dele, ele consegue comprar matéria-prima com 5%, 4%, 6% de desconto, isso possibilita a ele que ele pague o fomento dessa operação de uma forma muito mais clean, ganhe corpo, ainda ganhe nessa margem, um spread ainda do que ele está deixando de pagar a prazo, pagando à vista. E Fora isso as aí, oportunidades que deixa de perder, assim. Quer muitas, dizer, ele acaba muita lotes agregando o negócio. por oportunidade mesmo. Às vezes a fábrica, o fabricante lá está querendo rodar um mês e está querendo vender naquela virada ali para poder aumentar o faturamento dele, então ele vai dar um desconto às vezes de 10%, para poder ter aquele orçamento, aquela venda ali dentro da venda dele, do planejamento de venda dele mensal. Estava na meta dele, não estava alcançando, ele dá uma xilingada e consegue dar um desconto. E isso é uma coisa que tem que ser, né? Eu tenho hoje uma pessoa que me assessora financeiramente, que é interno, tem a parte fiscal, contábil, financeira, e ele diz o seguinte: o dinheiro mais barato é o dinheiro de banco. Não use o seu dinheiro, use o dinheiro de banco. E eu nunca tive essa mentalidade, né? Tudo que eu comecei em Manaus, eu comecei Dinheiro 100% próprio, com dinheiro dinheiro próprio, próprio. né? E o crescimento foi vindo, máquinas e tal, e hoje já são quase 20 máquinas dentro das duas empresas, estão chegando mais 16 agora em janeiro, vão para 36 nas duas empresas. A gente pretende chegar a 50 máquinas aí até julho do ano que vem. O galpão sendo construído já novo e tal, ou seja, a região ajuda isso, né? Os clientes são clientes sólidos, são multinacionais, eles enxergam o projeto e acreditam em você, te dão novos projetos de injeção, e aí faz com que a gente tenha cada vez mais
fome de crescimento. Tudo isso pautado em cima de um planejamento, lógico, né? Mas quando eu escutava isso, assim, pô, usa o dinheiro de banco, não usa o seu, eu dizia, cara, não existe isso. Vou pagar 1, 2, sei lá o que seja o percentual para poder, pra quê, né? Alavancar, Alavancar crescer. se eu tenho recurso próprio. Só que o dinheiro dormindo ali, que está rendendo também, e eu estou pegando o dinheiro do banco, estou rodando de outra maneira. E grandes empresas, se você parar para analisar, eles pegam dinheiro do BNDES, pegam dinheiro de vários órgãos. Lá no Amazonas é o BASA, Banco do Estado do Amazonas. E como eu tive experiências negativas, que tipo assim, 2 vezes que eu tentei isso lá atrás, eu tive com 20 e poucos anos, eu peguei BNDES, peguei um economista que tem que fazer o projeto, não tive sorte no economista, e depois, novamente, em Manaus, depois de quase 30 anos, eu peguei um economista também, não tive sorte com esse economista, eu fiquei meio desgostoso em relação ao banco, né? Então, eu continuei usando recurso próprio. E aí, pô, veio a Steel num projeto de enxergar e fomentar. Eu falei, cara, deixa o meu filho falou, pai, meu filho economista falou, pai, peraí, cara, tá tudo errado, né? Vamos manter o que é nosso guardado e vamos mudar. Aí, pô, te conheci, deu essa sinergia maneira e a gente veio, né, através do Zé Luiz que apresentou a gente, até nos ver ali, né, sentadinho. E, pô, eu sou feliz pra caramba de estar nesse projeto contigo aí, já visualizando outros projetos. Acredito muito na tua estrutura, teu pessoal, um pessoal que, pô, sempre que a gente precisa falar, o pessoal está aqui para ouvir, né? Isso é muito bacana, Que diferente de um bom. banco grande que você liga e o banco nunca te escuta. Não, e outra, não sabe nem o nome, né? Você É, liga, alguém vai atender. Aqui você tem o nome, tem telefone, exatamente. tem gente para te atender até fora do horário se for necessário, né? Várias vezes fora do horário, poxa. Eu não abro mão disso, eu não abro mão. O Zé Luiz está ali, eu não abro mão. O atendimento ele tem que ser diferenciado, com a nova estrutura, né? Dos bancos. Eu sempre trabalhei em banco desde 17 anos e a gente percebe que ainda falta um pouquinho hoje essa relação pessoal, né? Empresário-banco. Perdeu um pouco isso, né? Toda hora troca de gerente, e aí a pessoa que você tinha a ligação não é mais ela. Então, quer dizer, as agências em si de banco, agora é tudo inteligência artificial. Você chega só o caixa eletrônico, não tem mais ninguém para te atender, tem um caixa apenas. Tudo bem, isso é uma tendência tecnológica, né? Mas esse contato pessoal de você ter o telefone do dono e ligar para o dono, né? Falar, olha, tá acontecendo isso, ou então vem aqui, me escuta, olha aqui o projeto, olha a operação, não posso perder tal negócio. Então essa temperatura falta, né? Eu acho que essa sensibilidade tem que ter um pouquinho ainda, né? E é isso que faz com que as operações cresçam, gerem novos negócios. E eu acredito o seguinte, né? Para as grandes empresas, multinacionais e grandes empresas, esse atendimento não personalizado funciona. Agora, para as pequenas e médias empresas, ainda depende da personalização, sabe assim, tem que ter esse contato. Você precisa olhar no olho do empresário, enxergar documento, ver que tipo de negócio ele quer seguir, trabalho consultivo de algumas empresas que faz com que você enxergue algo que você não está enxergando na tua operação, seja a margem, o que for, gastos excessivos, né? Então eu acho que isso quando você coloca um pouco de inteligência na operação e tem esse acesso, acaba beneficiando ambos, né? Tanto as FDICs, securitizadoras, como o empresário, e isso é importante no meu Eu entendimento. comecei, eu virei empresário por causa de um banco americano que eu trabalhei. Eu trabalhava na parte operacional e quando faltou uma gerente, me chamaram na parte administrativa e eu, pô, comecei a bater meta assim, muito fácil. Na época era CDB, CDI, aplicação, overnight, nem me lembro qual é o nome, overnight e tal. E aí, pô, o diretor ligava para a gerente geral e, pô, dava lá meta de hoje, aplicar tanto, 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 tanto. Ela dividia. E eu comecei a, pô, como eu tinha já na parte operacional, contato todos os clientes, eu já ligava para os clientes, falava, teu dinheiro na conta aqui parado, vamos aplicar tanto, tanto, tanto. E aí, tipo assim, uma semana o diretor do banco bateu na agência. Pô, eu quero conhecer esse cara aí. Aí ele me chamou e falou assim, ó, vai um dia sentar na minha cadeira. Eu falei, cara, obrigado. Eu não quero sentar na tua cadeira, não. Eu tô saindo do banco daqui a 2 meses, que eu vou pra fora, vou estudar fora e tal. Ele falou, tá maluco, cara? Você tem um futuro promissor dentro do banco. Eu falei, cara, se o banco paga pra mim, por exemplo, X mil, tô valendo 10 vezes isso. Eu vou valer pra mim. E aí eu fui, aí eu segui minha vida e nunca mais trabalhei pra ninguém. E hoje, graças a Deus, eu me considero um cara realizado. Os caminhos, Sucesso. botei meu filho no caminho também bom.
Minha filha está vindo trabalhar comigo a partir de janeiro, né? Porque tem uma qualidade ímpar e vai agregar também, até porque é dela também, né? Crescendo a Vai empresa. conhecer a partir de Eu janeiro, tá conheci, comigo. eu Conheceu conheci, já? a gente esteve lá no teu aniversário. Verdade. Ela vai estar a partir de janeiro comigo e, pô, empresa literalmente familiar. Que bom. Obrigado por ter me convidado, Marcelo. Eu gostei muito de bater esse Obrigado papo pela contigo. presença. A gente sabe que tua vida é bastante corrida, então você sair de Manaus para vir para cá, a gente sabe que é difícil conciliar a agenda, então eu queria te agradecer Eu te agradeço. em nome do Grupo Steel pela presença, um dos melhores clientes da estrutura. E é isso, cara. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Tá bom?